Olá, companheiros desse ideal espírita. Estou aqui hoje, dia do trabalho, gravando um vídeo, para essas nossas reflexões. E nada mais adequado do que a gente conversar sobre a lei do trabalho. Porque é uma coisa muito curiosa a relação ruim que a gente tem com o trabalho. Apesar da gente falar da lei do trabalho, dizer que é uma lei natural, que a gente precisa respeitar, do valor que o trabalho tem nas nossas vidas, mas na prática costumamos ter uma relação bastante conflitiva com o trabalho, né? Porque a gente, desde criança, por exemplo, a gente ouve que, oba, é feriado e mal podemos esperar chegar o fim de semana para estarmos juntos, para fazer coisas interessantes. Ou seja, como se o trabalho nunca fosse uma coisa interessante. É aquilo que impede que a gente faça aquilo que nos dá prazer. E a gente vai, desde criança, ouvindo essas coisas, incorporando esse conceito e vida fora. Tanto é que hoje, dia do trabalho, é feriado. Tá, Deise, puxa, mas o feriado é justamente um dia para a gente fazer alguma coisa de diferente. Sim, mas não deixa de soar estranho que no dia do trabalho a gente não trabalhe nada. Deise, mas está lá no Livro dos Espíritos, a gente tem que o trabalho e o repouso. Então, o repouso é uma coisa para a gente muito importante, é também tão importante quanto o trabalho. Sim, a gente vai chegar lá, mas não percam de vista o conceito ou a reflexão de como tem sido esse nosso relacionamento com o trabalho. Querem ver uma coisa? Os próprios conceitos religiosos de vida após a morte muitas vezes nos causam esse reforço. Ou por outra, talvez eles sejam até o reflexo disso que nós tratamos como sendo trabalho e repouso. Querem ver? Pensem em qual é o conceito geral, da vida após a morte. Aquela ideia do céu e do inferno. O que é o céu? Naquele bando de anjinho, só tocando música, só relaxando. Quer dizer, quem quer ir para o céu, quer ir para essa vida tranquila e serena, em que não se faz nada. E quem vai para o inferno é o sofrimento absoluto, é aquele sofrimento eterno. Então vejam, no nosso inconsciente existe essa sensação de que ou não se faz nada, e é um paraíso, ou se sofre. O oposto ao não fazer nada é o sofrimento. E a partir daí, se a gente trabalha e, portanto, não está repousando, a gente interpreta aquele trabalho como sendo o sofrimento e aí a gente quer se livrar dele para poder ter aquele repouso. E por aí a gente segue nessa vida de nunca identificar num trabalho uma coisa prazerosa. Mas olha, nós que abraçamos a doutrina espírita já sabemos que não é bem assim, né? A gente já não abraça esse conceito da eternidade na inatividade ou da eternidade no sofrimento. Sim, mas quando a gente pensa, por exemplo, eu vou ser boazinha nessa vida porque depois eu vou para o nosso lar, né? Que é o ideal olímpico de todo espírita, é conseguir passaporte para o nosso lar. Mas pensem, reflitam, quando a gente quer ir para o nosso lar, a gente quer ir para o nosso lar porque a gente se vê naquele trabalho infinito que a gente vê André Luiz descrevendo dos mentores espirituais, ou a gente está querendo ir para o nosso lar porque a gente não quer o sofrimento de estar no umbral ou o que quer que seja. Então, assim, de novo, a nossa proposta tem que ser a de atividade o tempo inteiro. Jesus disse, o Pai trabalha até hoje e eu também trabalho.
Então, ou seja, se o próprio Deus trabalha até hoje, no sentido de que trabalha o tempo inteiro, por que para nós seria diferente? Mas vamos voltar lá na história do repouso, porque afinal de contas o repouso também faz parte, né, dessa lei do trabalho. Nesse livrinho aqui, do Jesus e Atualidade, a mentora Joana de Anjos tem uma página que fala sobre Jesus e o repouso. E é bastante significativo porque ela diz o seguinte: repouso não é paralisação, ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. Vou repetir. Repouso não é paralisação, ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, a gente às vezes pergunta para uma pessoa: o que você fez durante o final de semana? E a pessoa diz assim: eu dormi. Eu costumo dizer: eu perguntei o que você fez. Porque quando a gente está dormindo, a gente não está fazendo nada, concorda? Então, quando ela diz que repouso não é paralisação, ela já choca a gente. Porque quantos de nós esperamos ansiosos pelo final de semana para que possamos dormir? Não, porque eu estou exausta da semana toda e eu preciso dormir. Sim, não é que não precisemos dormir. Mas quando a gente diz eu preciso dormir, está imbuído daquela coisa do eu vou dormir até meio-dia, até 1 hora, é o que eu quero fazer. O foco da minha mente está em dormir. Isso é que ela quebra aqui, ela diz: não é paralisação, não é ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. Eu fiquei pensando, né, o que é essa corrida de busca de coisa nenhuma? Ou seja, o coisa nenhuma é o nada realizar, é o nada produzir. Então essa corrida que a gente vive o tempo inteiro, vive todos os dias, nessa busca por chegar àquele momento de coisa nenhuma, isso não é repouso. Isso, permitam-me o linguajar mais direto, né? Isso é vagabundagem, gente. Repouso não significa que eu não vá fazer nada. Não é essa paralisação. Paralisação é não fazer nada. E repouso é fazer alguma coisa. É fazer uma coisa diferente daquilo que a gente está chamando como trabalho propriamente dito. Ou daquele que a gente considera, por exemplo, o nosso trabalho material. Mas isso não significa não fazer nada. Tá, Deise, mas então o que é o repouso? Não sou eu que vou responder, claro, né? A gente vai lá na mentora, porque na mesma página ela complementa. Se ela disse o que repouso não é, ela vai dizer o que repouso é. E ela diz o seguinte: repouso é tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo e estar de bem com a vida. Tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo e estar de bem com a vida. Ou seja, o que a gente tem que pensar como repouso é uma variação da nossa atividade, de forma a nos acalmar a mente em relação àquela aceleração que ela vem vivendo nos últimos dias de trabalho material. É tranquilidade interior, ou seja, é extrapolar do mundo externo, que nem talvez vocês agora precisem extrapolar um pouquinho, porque está passando o caminhão de lixo aqui no meio da minha gravação, mas assim, isso não pode perturbar vocês, tá? Vocês têm que continuar prestando atenção no nosso conteúdo. Então, a tranquilidade interior é aquele momento em que a gente se desliga das atividades da obrigação e busca aquilo que recupera as nossas forças interiores, e com isso a gente se sente conectado a toda a força do universo. A gente se reconecta nessa criação que somos todos nós, do Criador. E com isso a gente conquista otimismo. Por que ela diz, né, que repouso é conquista de otimismo? Porque é aquela renovação em que a gente vai perceber que tudo que nos acontece,
Todas as tarefas que nós precisamos fazer, elas são parte do nosso programa de desenvolvimento. E, portanto, significa esforço. Mas não é um esforço do sofrimento, é o esforço da conquista, é o esforço do engrandecimento. Então é aquele esforço, é aquele momento que nos dá aquele otimismo de que estamos no caminho certo, de que vamos construir alguma coisa de bom a partir daquele esforço e daquela dedicação. E ela diz, é estar de bem com a vida. Ou seja, na medida em que eu realmente me percebo realizando aquilo a que fui chamado, realizando aquela programação que eu mesma, lembremos disso, né? Eu mesma estabeleci para mim nessa existência, aí eu estou de bem com a vida. É aquela sensação interna de que tudo está no seu lugar. Emmanuel tem uma figura que eu acho muito interessante, que é como é que a gente sabe se a gente está vivendo a vida corretamente. E ele diz que a gente tem que se sentir como se fosse aquele pedaço de madeira que desce o rio. Se o pedaço de madeira está descendo o rio no sentido correto, né, ou seja, descendo para o mar, se ele está flutuando ali no sentido correto, ele flui suavemente. Aquilo é uma sensação gostosa. Se o pedaço de madeira tentasse subir o rio, ir contra a corrente, olha a pressão que ele não sentiria. Então, talvez o que Joana queira dizer com esse estar de bem com a vida significa eu me perceber realizando aquilo que precisa ser realizado nesse meu caminho de progresso. Ainda que eu esbarre, né? Porque a gente, como madeira nesse rio, a gente esbarra em alguma pedra e aquilo dói, a gente dá aquele solavanco, né? Ou a gente muitas vezes encosta numa margem e fica ali parado, mas veja, quando a madeira fica parada aqui lá naquela árvore, naquela margem, ou ela continua recebendo muita pressão da água que está querendo continuar fluindo, ou ela fica parada e ela faz o quê? Com aquela água toda ficando de molho ali sem movimento, ela apodrece. Essa parte não é do Emmanuel não, tá, gente? Essa parte sou eu continuando a explorar um pouco essa imagem dele. E aí a gente percebe que isso não é bom. Isso não vai dar a sensação de estar de bem com a vida se a gente estiver ali parado, apodrecendo, ou se a gente estiver tentando nadar contra a maré, né, que é uma expressão, inclusive, que existe na nossa língua, que significa justamente isso, é a gente não fazer aquilo que o fluxo está pedindo que a gente faça. Então, esses momentos de repouso, eles têm que servir como momentos de reflexão, como momentos em que eu percebo se eu estou fazendo da minha vida aquilo a que eu me propus. E aí vem uma reflexão bastante séria para nós que somos espíritas, né? E que falamos tanto da importância da encarnação. Falamos que cada encarnação é uma proposta renovada de trabalho da gente resgatar aquilo que a gente não conseguiu realizar em outras vidas. E aí permitam-me mais uma vez alertá-los para uma casca de banana muito significativa que os espíritas podem encontrar em seu caminho e escorregar. Quando a gente fala de reencarnação, quando a gente fala de resgatar as coisas do passado, não é para que a gente abrace com isso a ideia de que eu preciso sofrer. Olha de novo a gente tendo a ideia de que fazer alguma coisa, se esforçar e trabalhar é sofrimento. Então, a reencarnação, ela mostra pra gente que a gente pode reaprender aquilo que a gente não conseguiu fixar no passado. Então, isso não significa simplesmente passar esta vida aturando tudo aquilo que a gente identifica como sendo desafio. Desafio não é para ser aturado, desafio é para ser abraçado, identificado e, como diz a mentora Joana de Ângeles, fazer sempre uma pergunta: o que esta situação quer me ensinar? E com isso, fazer alguma coisa, crescer, se esforçar. Aturar é um esforço muito incipiente. Aturar é talvez
um treinamento de esforço. Mas o tempo urge, né? E a gente já tem esse conhecimento há muito tempo para ficar parado só nessa parte do aturar. É preciso que a gente entenda qual é a proposta desta encarnação. É aprender o quê? É modificar o quê em mim? É o que eu preciso conhecer em mim e a partir daí trabalhar e crescer. E aí a gente não pode deixar, né, de comentar o momento atual. Todos estamos no distanciamento social, todos estamos sendo convidados a ficar em casa, e isso tem gerado uma série de conflitos e de curiosidades. As pessoas que moram sozinhas têm o desafio de se sentirem solitárias. E os que moram acompanhados têm o desafio de encarar 24 horas por dia aqueles que estão ao seu lado e que não estão ali por acaso, né? Isso aí já geraria outro estudo. Mas enfim, todos nós temos uma proposta diferente, mas ao mesmo tempo igual, no sentido de que não dá para não encarar. Talvez, né, muitos têm se falado dessa virada de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, e o tempo todo a gente sabia que é uma mudança e que toda mudança tem um chacoalhar, tem ali um desafio, tem uma confusão envolvida. Mas quantos de nós não mantínhamos aquela esperança de que tudo era uma coisa suave, de repente a gente ia se ver no meio das nuvenzinhas? Sim, porque nós somos aqueles merecedores de continuar, né? O sofrimento ia acontecer para aqueles que iam ser degradados. Mas para nós, que somos esses seres de luz, nós íamos continuar no mundo de regeneração que ia passar a ser lindo, maravilhoso de repente. Eu sei que falado assim, todo mundo vai dizer assim, não, eu nunca pensei isso. Mas no nosso íntimo, será que considerávamos que chegaria o momento em que seríamos convidados a desafios maiores, independente da luz que supunhamos ter? Então, assim, qual é o momento que nós enfrentamos? Qual é a proposta de trabalho dessa hora? Porque se a gente, muitos de nós, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando ainda em casa e tal, mas assim, muitas pessoas não estão realizando os seus trabalhos materiais nesse momento. Mas assim, é, eu, eu me recorro a uma frase, né, um trecho de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Depois vocês vão lá dar uma olhada, quem tiver o livro, eu acho que tem até PDF na internet, é bem fácil. Essa série do Emmanuel é fantástica, né, gente? Se a gente ler um capítulozinho desse por semana, a gente teria conteúdo para refletir a semana inteira. E olha quantos ele tem, né, nesses 4 livrinhos do Fonte Viva e etc. Esse é do Caminho, Verdade e Vida. Lá no texto 72, ele diz assim: valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço. Todas, gente. Ele não diz aqui das ocasiões de serviço em que não esteja na época da pandemia. Então, o que ele quer mostrar é que todas as situações que nós vivemos significam valiosas oportunidades de serviço. E aí ele diz o seguinte, olha que maneiro. Valiosa é a escassez, porque traz disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Então vamos lá. Valiosa é a escassez, porque traz disciplina. O que é que nós temos hoje em escassez? O que está escasso nesse nosso momento? Eu diria que mais escasso está a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de estar com quem queiramos, de fazer aquilo que queiramos. Isso não é exatamente tolir o nosso livre-arbítrio. Isso é para que traga disciplina. Será que então a reflexão que nos cabe não é que nós estávamos um pouco indisciplinados nesse uso desse nosso ir e vir?
nesse uso das nossas relações com o outro, nesse uso do que costumávamos fazer, porque aí o final de semana ou a gente dorme, né, ou a gente vai para o shopping comprar. Esse consumismo todo que nos consumia, sem querer fazer jogo de palavras, né? Mas assim, será que a gente não estava indisciplinado nisso? E aí a vida está nos convidando a essa escassez para que nos traga essa disciplina. Por outro lado, ele diz que preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. O que é que nós temos em abundância nesse momento? Talvez a resposta mais simples seja tempo. Eu tenho tempo na minha mão. Eu tenho tempo em abundância, porque eu não posso, tempo dentro de casa, porque eu não posso. Eu não tenho que atender a todos aqueles compromissos em que a gente se envolvia ou por prazer ou por necessidade, né? Até o compromisso social de estar presente em vários momentos, em várias ocasiões. Eu não tenho mais isso. O que eu tenho em abundância é o meu tempo. E ele diz que preciosa é a abundância porque multiplica as formas do bem. E aí eu pergunto, né? Se a gente tem tanto tempo, o que a gente tem feito desse tempo para criar formas do bem? Ah, Mardez, eu fazia o meu trabalho lá no centro, que era a minha forma de caridade e tal. Ótimo, perfeito. Então você já ensaiou. Então agora o que nos cabe é esse trabalho de colocar a nossa criatividade a favor da descoberta de novas formas do bem. O que é que podemos fazer? Porque vamos voltar lá, né? Emmanuel diz que todas as ocasiões de serviços a gente precisa se valer delas. Então, se estamos agora, nesse momento, nesse distanciamento social, com essa abundância de tempo em nossas mãos, vamos descobrir as nossas formas de fazer o bem. Muitos são os trabalhos que continuam acontecendo de caridade. Então, por exemplo, a gente tem mais contato com o pessoal que trabalha com população em situação de rua. Muitos não estamos podendo fazer o trabalho que fazíamos por situações do tipo temos idosos em casa, situação de uma pessoa de risco, mas eu sei de pessoas que faziam esse trabalho na rua e por agora não estarem podendo fazer, estão em casa fazendo os sanduíches que são levados por aqueles que podem ainda, com todo cuidado, com todas as recomendações, mas atender a essa população. Porque são irmãos que precisam mais do que nunca do apoio. Porque eram pessoas que conseguiam, às vezes, suas alimentações daquele que passava da sobra de um restaurante, de pedir na porta de um supermercado, e que hoje em dia não tem a quem recorrer com isso. Então, é uma população que ficou ainda mais carente, mais necessitada nessa hora. Então, há grupos que continuam trabalhando com eles. E há todo um suporte que é necessário por trás. Não estou dizendo com isso que todo mundo agora tem que sair fazendo esse tipo de trabalho. Estou dizendo é que os trabalhos do bem continuam acontecendo e que há formas de nós nos engajarmos com ele. Agora, precisamos ter a proatividade da busca. Onde é que a gente estava vendo alguma coisa disso, né? Quando Joana diz que o repouso não é a busca de coisa nenhuma. Então, assim, o trabalho tem que ser a busca da realização do bem. A busca da gente identificar como que a gente pode ser útil. Pequenas coisas. Já olhou lá naquele seu armário? Aquele que você diz que não, eu tiro sempre, eu sempre dou e tal. Já olhou lá agora de novo, com o olhar do momento, pensando assim, você vê, né? Isso daqui. Guardava para aquelas oportunidades X, Y, de usar naqueles casos, naquelas ocasiões. Estou tão longe de todas essas ocasiões. Então, vamos começar a fazer já aquela bolsa não, aquela mala de doação. Porque certamente esse excesso de tempo vai fazer com que a gente perceba o acúmulo de coisas que a gente, por mais que a gente de vez em quando tirasse, que a gente desse, que a gente tivesse essa preocupação, ainda assim, garanto para vocês que a gente tem coisa demais.
Isso pode ser até fácil da gente fazer agora, quando a gente identifica, né, a gente tendo que ficar em casa, todo mundo voltando àquela limpeza, aqueles trabalhos domésticos que muitas de nós há tempos não precisávamos fazer, a gente identifica, para que eu tenho tanto bagulho? Agora é mais coisa para eu limpar, mais coisa para eu organizar. Então vamos começar já por esse momento rápido, né? Que é mais direto que a gente pode fazer, e a partir daí identificando oportunidades do bem. E eu queria finalmente falar de um pequeno não, né? Mas assim, é um trabalho grandioso que precisamos fazer e que talvez esse momento seja uma daquelas formas que a gente precisava dessa abundância de tempo que nós temos, que é o trabalho de autoconhecimento. A mentora Joana de Ângeles diz que o maior desafio do homem contemporâneo é o seu autodescobrimento. Nós nos envolvemos em atividades demais no mundo, atividades até boas, até positivas, atividades dentro do bem, mas muitas vezes a gente se envolve tanto e ocupa tanto o nosso tempo com esse exterior, por mais positivo que ele seja, que pouca atenção damos ao nosso interior. Então, eu faço todas essas atividades do lado de fora, porque eu aprendi que a caridade é necessária e porque eu quero ser vista como uma boa espírita, ou eu faço essa atividade de fora porque realmente aquilo já me toca ao coração. Podemos aproveitar esse momento de tempo e dedicar mais atenção à meditação. Vamos estudar, gente. Olha outra coisa que a gente pode fazer agora nesse momento, né? Estudar. Ir para a internet e descobrir fazendo o devido filtro, olhando tudo com razão, fé raciocinada, inclusive em relação ao que a gente lê, né? Mas assim, vamos estudar. Meditação não é aquela coisa só lá do oriental e tal. Meditação tem todo um movimento de interiorização que é muito importante para que eu descubra quem eu sou, para que eu me aceite como sou, para que a partir daí eu possa criar alguma coisa de novo, de positivo, para que eu me sinta me realizando e, consequentemente, seguindo aquela madeirinha no fluxo em que ela costuma sentir. Então, as leituras, a meditação, a reflexão, a identificação agora, vocês já pararam em algum dia dessa quarentena para perceber o que é que mais está me fazendo falta nesse momento? Aí a gente identifica. Mas o grande lance é perguntar-se: por que isso está me fazendo tanta falta nesse momento? E talvez a gente acesse coisas nossas que a gente desconhecia. Necessidades, realidades nossas, as nossas falhas, sim. Eu estou sentindo falta do contato social porque naquele contato eu era aplaudida, as pessoas vinham e gostavam de mim, diziam o quanto que elas gostavam de estar comigo. Quem é a criança carente que estava se alimentando dessas ocasiões? Então, assim, são infinitas, não daria nem para a gente abordar todas as situações, porque somos, dentro dessa maravilhosa diversidade da criação divina, somos individuais. E esse é o grande mote, né, de Carl Gustav Jung, quando ele dizia que a finalidade do nosso crescimento psicológico tem que ser essa individualização. Individualização não é a gente se achar o único indivíduo, o rei da cocada preta. Não. Individualização é entender que somos únicos. Temos tanto em comum e, ao mesmo tempo, somos únicos. E é essa individualidade que nós precisamos estar sempre em contato. Então, esse pode ser um momento de muito produtivo trabalho individual de autoconhecimento. Ou seja, vamos repousar, vamos aproveitar esse momento sim, para a gente dar aquele relaxamento de tantas situações estressantes que muitos de nós poderíamos estar vivendo.
Então a gente pode ver a nossa série, sim. A gente pode dormir, sim. A gente pode, sim, fazer a nossa leitura tranquila, aquela nossa leitura de entretenimento. Mas maratonar uma série, usando o tempo todo naquilo. Dormir demais, usando o tempo todo naquilo. Ou o tempo inteiro lendo só aquele livro que nos traz aquele entretenimento, né, mas que é o passatempo. Cuidado. Cuidado, porque isso é usar o nosso tempo, que é o recurso que temos em abundância nesse momento, e portanto muito precioso, como nos diz Emmanuel, esse é um tempo que não está sendo usado para multiplicar as formas do bem. E aí a gente repousa e a gente trabalha. A gente repousa e a gente trabalha. E com isso, a vida segue o fluxo que precisa seguir, diante do controle, com certeza. Comentei isso já recentemente. Eu acho que uma coisa da grandeza que está acontecendo nesse momento é a universalidade não, né? Mas assim, é o planeta inteiro vivendo esta situação. Se cremos verdadeiramente em Deus, dá para passar pela nossa cabeça que isso é apenas para fazer a humanidade sofrer, é apenas para chacoalhar a terra, é apenas porque a terra precisa passar de provas e expiações para a regeneração. Não, gente, não pode ser. O Deus grandioso que a doutrina espírita nos faz entender, dentro das nossas possibilidades limitadas ainda, dentro da nossa escala de progresso enquanto espíritos, esse Deus que já conseguimos compreender está no controle disso e tem uma proposta muito valiosa para esse momento. A questão é que ele faz a proposta e nós temos o livre-arbítrio de abraçá-la e de realizá-la dentro de nós e em torno de nós. Então é aquela alegria de saber que estamos orientados. É aquela alegria de saber que estamos amparados. Ou alguém esqueceu que a espiritualidade deve estar tendo um trabalho infinito, né, nesse momento junto a todos nós. Então vamos descobrir as nossas formas de trabalho. Vamos abraçar esse trabalho com alegria. E vamos fazer do repouso renovação de forças, conquista do otimismo, para que identifiquemos mais novas formas de trabalho. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores. Até a próxima.